Meus amores, como é que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. O vídeo de hoje é para compartilhar com vocês um pouquinho dos meus livros favoritos. Na verdade, alguns dos meus livros favoritos são livros com leitura sobre vida espiritual. Então, se você tem interesse em conhecer esses livros, acompanha esse vídeo que eu vou te mostrar algum deles. Se você quer iniciar, eu iniciaria pelo Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. É um livro bem simples, é um livro com uma leitura maravilhosa, fala de pontos importantes. Faz bastante tempo que eu li, na verdade, ele foi o primeiro da minha série de livros sobre vida espiritual, todos esses assuntos que abordam juntamente com a Bíblia. Então, ele compartilha de uma maneira muito simples o Evangelho. Tanto que é dito que essa é a obra mais popular e acessível do legado do C.S. Lewis. Então é um livro que eu indico bastante e você pode começar por ele, inclusive. A Isca de Satanás, muito bom. Sempre que me perguntam, eu sempre indico, eu acho que é uma leitura que todo mundo precisa fazer. É esse livro aqui, A Isca de Satanás. John Bevere, ele fala muito sobre essa isca em específico, que é a ofensa. Como nós nos sentimos ofendidos, o quanto isso abre brechas para o inimigo agir na nossa vida. Quando alguém faz alguma coisa com a gente se sente ofendido, a gente tem um senso de justiça, um senso de fazer algo com a pessoa, um senso de... Então ele fala um pouco sobre como isso é uma armadilha do inimigo para nos distrair, para nos colocar um caminho diferente daquilo que Deus tem para nossa vida. Um outro livro já para quem anseia relacionamento com Deus, quer ter uma vida mais próxima do Senhor. Primeiro de tudo, tá? O primeiro livro antes de todos esses é a Bíblia, ok? Esses livros são complementos daquilo que você vai estudar na Palavra de Deus. Mas assim, tem muitos livros que têm ótimos insights, tem muitos livros que têm ativações, que você se sente ativado depois de ler esses livros, se sente motivado, inspirado, e eu acho isso maravilhoso. Um dos livros que quando eu li, eu me senti dessa forma, ativada, inspirada, foi esse livro aqui, Os Caçadores de Deus, e ele é de fato um dos meus livros favoritos. Ele fala muito sobre a paixão pela presença de Deus e eu amo esse livro, amo de paixão, indico para todo mundo. Um livro também que eu gosto bastante e que fala de assuntos muito pertinentes, que são sobre os ídolos da nossa era, sucesso, dinheiro, vida perfeita que muitas pessoas pregam, as coisas que muitos de nós depositamos a nossa fé, a nossa esperança. É um livro que eu gosto muito, é um assunto que eu gosto muito, é sobre idolatria, é sobre ídolos. Tudo aquilo que toma o lugar do Senhor e não é o Senhor, é um ídolo na sua vida. Aquilo que toma a tua atenção, aquilo que toma a tua adoração. O livro ele traz uma compreensão mais adequada da Bíblia e de assuntos acerca de questões da sociedade, mas também do nosso próprio coração. O livro é Deuses Falsos, do Timothy Keller. As promessas vazias do dinheiro, sexo e poder e a única esperança que realmente importa. Muito bom esse livro. Agora vamos entrar em dois livros de apologética que eu amo, inclusive eles são parte do meu trabalho de conclusão de curso da minha faculdade de teologia, que são dois autores que para mim se conectam muito, que é o Schaeffer, Francis Schaeffer, e a Nancy Pearcey, que eu amo essa mulher, eu amo a forma como ela aborda assuntos sobre a vida, como ela responde questionamentos muito pertinentes, que até muitas vezes nós temos esses questionamentos, mas nós não sabemos responder. Sempre que alguém nos pergunta, nós também não sabemos responder essa pessoa. Apologética, os assuntos que eles trazem, as respostas para essas questões, eles trazem muito nos seus livros. Então, um livro que eu gosto muito é O Deus que se Revela, do Francis Schaeffer. Ele já não tem uma leitura tão simples quanto o Cristianismo Puro e Simples, por exemplo, mas ele fala de coisas muito importantes. Vou ler aqui um pouquinho do que ele fala atrás para vocês, tá? Schaeffer pondera que o pensamento moderno está fundamentalmente errado em suas posições quanto a como sabemos e o que sabemos. Contrastando com o silêncio e desespero do homem moderno, Schaeffer mostra que podemos de fato conhecer o Deus que intervém porque ele se revela. Então ele fala muito sobre como Deus se revela, onde Deus se revela, de que maneira Deus se revela. E eu gosto muito do Francis Schaeffer, dos seus livros, e esse é um livro que eu indico para você. Você que já tem um tempo de leitura mais avançado. Essa é para você. Esses três livros são para você. São livros que entram também na apologética, são livros que entram também nessas respostas das questões do mundo. Que questões? Que questões são essas? Cosmovisões. Cosmovisão é a maneira como nós vemos o mundo, é a lente pela qual nós enxergamos o mundo. E quando a gente fala cosmovisão cristã, é porque nós enxergamos o mundo a partir de Cristo, daquilo que Cristo nos ensinou, daquilo que a palavra nos ensina.
Então esse livro fala também de outras cosmovisões, cosmovisões que pertencem ao contexto do mundo. Esse livro fala de política, esse livro fala de filosofia, esse livro fala de ciência e de como a palavra de Deus é verdade em cima dessas questões. Também é uma autora que eu gosto muito, eu tenho 3 livros dela aqui, mas por hora eu vou indicar para vocês esses 2. A indicação é para você que quer uma leitura um pouco mais densa. Por que eu falo um pouco mais densa? Porque ele é um livro mais grosso, ele é um livro incrível, mas ele também é um livro que não tem uma linguagem tão simplista. Ele também não é uma coisa de ABC. Precisa sentar, ler com calma, pesquisar alguns termos que talvez você possa não saber ou não conhecer, apesar de que ela deixa muito claro aqui tudo que ela quer dizer. Se você quer ler mais sobre apologética, eu te indico Verdade Absoluta, Libertando o Cristianismo de Seu Cativeiro Cultural. Esse livro aqui, ele mudou a minha visão de mundo como cristã. Eu creio que é um assunto que todos nós precisamos conhecer, estudar, nos aprofundar. E eu sempre indico esse livro para todo mundo, porque de todos os livros que eu indiquei para vocês, esse daqui é o meu favorito. Esse livro foi a base para o meu trabalho de conclusão de curso da minha faculdade de teologia. Esse livro, ele ensina, direciona, posiciona, e é isso que nós precisamos ser, cristãos posicionados, pessoas posicionadas na nossa fé e naquilo que a gente acredita. Existe um segundo livro da Nancy também, que é A Busca da Verdade. Ele fala basicamente sobre coisas que também são pontuadas no livro Verdade Absoluta, mas ele também vai por outro caminho. A Nancy, essa autora aqui, você não vai encontrar o Instagram dela, ela é professora universitária, ela é extremamente inteligente, pessoas inteligentes me conectam muito, então ela é muito inteligente, a maneira como ela aborda, a maneira como ela fala, eu admiro muito. E é um segundo livro, uma segunda opção da Nancy, se você quiser ler. Ele já é um livro menor, você pode talvez começar por esse, mas o Verdade Absoluta, ele tem mais assuntos, ele é mais abrangente. Um livro que eu indico para você começar a teologia sistemática, ele abrange vários assuntos relacionados à fé. Vou pontuar para vocês quais são: doutrina da palavra de Deus, a doutrina de Deus, a doutrina do homem, doutrina de Cristo, doutrina da aplicação da redenção, doutrina da igreja, doutrina do futuro. Esse livro aqui é um livro de estudo, tá? É um livro que você vai ter como apoio nos seus estudos. Teologia sistemática ao alcance de todos. É um livro com uma linguagem incrível para todas as pessoas que querem se aprofundar mais, claro, nesses assuntos em específico da nossa fé. Que eu acredito que se você é cristão, você pode e deve se aprofundar nesses assuntos. Então, fica a dica. Ele é grande, tá? Mas é um livro de estudo, então não se assusta com o tamanho. E eu amo. Ele super dá base, temas importantes da nossa fé. Então fica a dica aí, Teologia Sistemática ao alcance de todos. Tô finalizando, tá? Tô ainda com 3 livros aqui para mostrar para vocês, mas vou tentar ser o mais breve possível. Esse foi um livro que eu li recentemente, eu acho que foi um dos mais recentes que eu li, porque eu parei um pouco as leituras para fazer meu TCC, reler os livros, né? Mas esse foi um dos mais recentes e foi um livro que me trouxe uma ativação em oração inexplicável, que é esse daqui, Corações Profundos, Revelações Profundas, do Hernani Santos. Gente, esse livro aqui, ele fala sobre oração. Oração. Não tem outra explicação para esse livro. Se você quer ativar a sua vida de oração, leia esse livro. O penúltimo livro é esse aqui, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Ele é autoexplicativo, né? Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E ele fala uma coisa muito boa aqui atrás. Ele fala que o autor ele aprendeu a duras penas que não se pode ser espiritualmente maduro enquanto se permanece emocionalmente imaturo. Olha como isso é importante, gente, porque muitas vezes a gente separa a nossa vida emocional da nossa vida espiritual, mas quando a gente está mal emocionalmente, a gente espinga isso em todas as áreas da nossa vida, e é importante que a gente dê atenção a essa área, porque é uma área que afeta muita gente. Então, a saúde emocional, ela é importante. Então, esse é um livro que eu indico, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. E por último, Quando o Céu Invade a Terra. Esse livro é muito bom e eu vou ler o que ele fala atrás para você. Esse livro desafia todo cristão a caminhar em sinais e maravilhas sobrenaturais como parte natural da vida cotidiana. É autoexplicativo, também não precisa explicar muito, né? Então, se você quer ler um livro de ativação também,
Quando o Céu Invade a Terra é um livro que eu te indico muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Me fala nos comentários se você já leu algum desses livros, se algum desses livros já fez parte da sua rotina. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Beijo!